Meus amados, estamos iniciando nesta noite uma nova série de mensagens intitulada O Avivamento que Precisamos. O Avivamento que Precisamos. E estaremos nesta noite meditando, refletindo em Abacuque capítulo 3, verso 2. Abacuque capítulo 3, verso 2. Mas eu vou pedir que você mantenha apenas a sua Bíblia posicionada nesse texto. Temos uma introdução a fazer, um pouco longa, antes de compartilhar especificamente esse texto com os irmãos. Então, deixem suas Bíblias marcadas nesse texto precioso de Apocalipse ou Abacuque capítulo 3, verso 2. Pastor Russell Shedd, no seu livro Avivamento e Renovação Espiritual, apresentou algumas definições e distinções do que vem a ser um avivamento. E nós vamos tentar compartilhar com os irmãos algumas telas com algumas partes, portanto, deste livro, para que os irmãos possam acompanhar melhor. E se você está acompanhando pelo celular, em qualquer momento você pode fazer um print de alguma tela ou de algum texto bíblico que você desejar guardar. Ou então, se estiver acompanhando pela televisão, basta tirar uma foto da sua televisão. Ele vai dizer que avivamento é a soberana obra de Deus, na qual Deus, Ele, visita o seu próprio povo, restaurando e reanimando, libertando-o para receber a plenitude das suas bênçãos. Essa é uma citação de Stephen Olford. É a soberana obra de Deus, na qual Ele visita o seu próprio povo, restaurando, reanimando, libertando-o para receber a plenitude das suas bênçãos, a plenitude daquilo que Deus quer oferecer ao seu povo. Um endurecimento de coração caracteriza muitos dos que servem à causa do Evangelho. O cristianismo não precisa ser herético ou teologicamente liberal para se tornar nominal e indiferente. Eu vou repetir. O cristianismo não precisa ser herético nem teologicamente liberal para ser nominal ou indiferente, para ser algo meramente religioso que não atinja profundamente o nosso coração. A tendência, disse Russell Shedd, a tendência do avivamento é de criar uma consciência viva da corrupção interior. A tendência de um avivamento é produzir dentro de nós uma consciência viva da nossa corrupção interior, do nosso pecado, do quanto nós somos pecadores, o quanto somos carentes da graça de Deus. Essa foi uma conclusão a qual o apóstolo Paulo chegou, está registrada na sua carta aos Romanos, no capítulo 7. Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer, não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, é justamente o que eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. Então, a tendência do avivamento é produzir no nosso coração essa consciência da nossa corrupção interior, que precisa ser tratada por Deus, que precisa ser resolvida pelo poder de Deus. Foi esse sentimento de indignidade que esmagou a consciência do apóstolo Pedro após a pesca maravilhosa registrada em Lucas capítulo 5, quando Pedro se deparou com Jesus e com a santidade de Jesus. O que ele disse? Prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro prostrou-se diante do Senhor, reconhecendo a sua limitação, e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Essa foi também a reação de Isaías quando entrou no templo e viu a glória de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, ele foi ao templo e ali ele viu Deus, viu o Senhor, viu a glória de Deus, e
a sua reação foi: ai de mim, Senhor. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O avivamento traz essa consciência de corrupção interior, do quanto somos pecadores e carentes da graça de Deus. A santidade de Deus provoca, portanto, uma preocupação com a transgressão do nosso coração. E isso aconteceu também com Davi. Davi disse: eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Davi proferiu essa palavra no Salmo 51, versos 3 e 4. E ele certamente se apresentou diante de Deus com muita humilhação, reconhecendo o seu pecado ou os seus pecados. Ele não apenas havia adulterado com Betseba, mas havia matado Urias, havia providenciado a morte de Urias para encobrir o seu pecado. Há uma sequência de pecados na narrativa desse texto e dessa história na vida de Davi, que tanto entristeceu o coração de Deus, tanto entristeceu o coração do Senhor. Mas Davi reconheceu o seu pecado. E o que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus foi justamente a sua disposição em reconhecer os seus erros e corrigir os seus erros, mudar de vida, mudar de atitude. O avivamento traz, portanto, benefícios valiosos, como a intimidade com Deus e a descoberta do propósito dele para a vida dos seus filhos. O avivamento cria uma unidade espiritual entre os membros da família de Deus. Quando o despertamento é genuíno, aumenta sensivelmente e de forma indiscriminada o amor entre os irmãos, o amor na família de fé. Um avivamento cria um amor que brilha nos olhos dos que foram surpreendidos pela bondade de Deus e pela graça de Deus. Avivamentos também motivam a busca pela santificação, por uma vida santa diante de Deus, procurando agradar a Deus em tudo. O avivamento gera fome e sede de Deus e da justiça de Deus. Fome e sede de justiça deixam de ser uma mera bem-aventurança e se tornam uma preocupação constante, como o apóstolo Pedro afirmou na sua primeira carta, capítulo 1, versos 15 e 16. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, como viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O avivamento, portanto, gera essa disposição de buscar a santidade, de buscar uma vida santa diante do Senhor nosso Deus. Mas o avivamento também marca a vitória do Espírito Santo sobre a carne, sobre a nossa natureza carnal, tendente ao erro, tendente ao pecado. E por isso nós precisamos ir a Gálatas capítulo 5, verso 16, onde Paulo vai nos dizer: vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O avivamento traz essa disposição de vivermos pelo Espírito e segundo o Espírito, segundo a disposição do Espírito de Deus, segundo a vontade do Espírito Santo. O avivamento traz esta noção de que nós podemos entristecer o Espírito de Deus, como Paulo nos exorta: não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Precisamos, portanto, pedir a Deus que Ele nos ajude a alegrar o seu coração e não causar tristeza ao seu coração.
A carne ou a nossa natureza carnal, com toda a sua resistência, luta contra o Espírito e certamente ela perde muito da sua força quando experimentamos um avivamento genuíno. Quando experimentamos um avivamento genuíno, o egoísmo, a independência, a politicagem, a inveja, a busca pelo poder, curvam-se diante do controle do Espírito de Deus. Curvam-se diante da autoridade do Espírito Santo nas nossas vidas. E Paulo ainda vai nos dizer em Romanos capítulo 6, verso 6, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Deus não deseja que vivamos escravos do pecado, mas que sejamos livres para servi-lo e para viver segundo o seu propósito. Mais convincente seria a compreensão do texto que vê a crucificação do velho homem como renúncia da vida mundana, mergulhada no pecado e o começo de uma nova vida em Cristo Jesus. O avivamento abafa essa atuação da carne e encoraja a atuação do Espírito de Deus, que é santificador na nossa vida individual e eclesiástica, a nossa vida individual, familiar e eclesiástica. Em lugar das obras da carne, aparece o suculento fruto do Espírito. O resultado da obra do Espírito de Deus nas nossas vidas, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança, o domínio próprio. Aparece o resultado da obra de Deus nas nossas vidas. O avivamento transforma um ambiente em que a adoração verdadeira domina o coração daqueles que participam do culto. Deixamos de ser meros espectadores, deixamos de vir ao templo para ver o que vai acontecer, para assistir o que vai acontecer, deixamos de ligar a internet, ligar a rádio, simplesmente para ouvir o que vai ser cantado, pregado, ver o que está acontecendo. Deixamos de ser meros acompanhantes para nos tornar prestadores de culto a Deus, para nos tornar adoradores, aqueles adoradores que o Pai está procurando. O avivamento cria prazer na prática da oração, ele gera prazer na prática da oração, como crianças gostam de brincar e jovens se empolgam no campo de futebol. Os avivados gostam de orar, gostam de buscar a face do Senhor. Quando o grande desejo do coração é o de ser santo, a oração deixa de ser cansativa e enfadonha, torna-se algo prazeroso, e nós passamos tempo com Deus, e quando percebemos, já se passou um bom tempo. Duas definições que encontramos a respeito de avivamento talvez sejam bem diferentes daquilo que você, meu irmão, você, minha irmã, já tenha ouvido a respeito do que seria de fato um avivamento. Mas uma delas eu ouvi dos lábios do próprio Russell Shedd numa de suas mensagens, em que ele afirmou que avivamento significa confissão de pecados. Diferente de muito que nós já possamos ter ouvido a respeito de avivamento, ele disse que avivamento é confissão de pecados. Quando nós reconhecemos os nossos erros diante de Deus e os confessamos ao Senhor, nós estamos experimentando um avivamento espiritual. Quando temos essa consciência da nossa corrupção interior e nos arrependemos dos nossos pecados, lembrando que há uma diferença entre arrependimento e remorso. O remorso é uma mera tristeza por termos feito alguma coisa errada, mas o arrependimento nos leva a mudança de vida. Arrependimento é metanoia, é mudança de mente, mudança de coração. E é isso que Deus espera de mim, de você, de cada um de nós. Na medida em que reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, nós devemos confessá-los ao Senhor.
E desta forma, certamente, experimentaremos um grande avivamento espiritual. Uma outra definição que gostaria de deixar com os irmãos é que avivamento é obediência irrestrita e incondicional a Deus e a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Avivar é deixar de procrastinar, deixar de enrolar, deixar de adiar. Avivar é cumprir a vontade de Deus hoje, é obedecer a Deus de forma irrestrita e incondicional. Por isso precisamos voltar à palavra de Deus, para conhecer na palavra do Senhor quais são os seus preceitos, quais são os seus propósitos, e assim ajustar as nossas vidas àquilo que Deus tem para cada um de nós. O seu Shedd cita R.O. Roberts com uma lista bem extensa a respeito de razões pelas quais nós precisamos de um avivamento espiritual. E antes de entrar no texto de Abacuque, eu gostaria de deixar essa lista com os irmãos de forma resumida. Separei apenas alguns itens pelos quais nós precisamos de um avivamento. Um avivamento é necessário, primeiramente, quando a oração deixa de ser vital para o cristão. O avivamento é vital quando a oração deixa de ser vital também para o cristão. Quando deixamos de dar a importância devida à oração, quando deixamos de buscar a Deus com intimidade, com profundidade. Em segundo lugar, o avivamento é necessário quando a busca pela verdade bíblica para e os cristãos se acomodam pacificamente com verdades adquiridas há muito tempo. O que Deus falou com você ontem, o que Deus falou com você hoje, você só consegue se lembrar de verdades que Deus ministrou ao seu coração no ano passado, no mês passado. Se essa é a sua realidade, você precisa de um avivamento espiritual. Terceiro, quando o conhecimento bíblico não é aplicado ao coração e à vida, quando o conhecimento bíblico fica apenas na nossa mente, no nosso intelecto, e não atinge as nossas atitudes, não atinge a nossa vida, não é aplicado ao coração e à vida, nós precisamos de um avivamento. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, mas às vezes é apenas a nossa regra de fé, fica apenas no nosso intelecto, fica apenas no nosso coração. Ela não atinge as nossas atitudes, não atinge os nossos relacionamentos, não atinge a nossa forma de viver neste mundo. A verdade divina não tem qualquer valor se não for aplicada na transformação da nossa vida diante de Deus. Em quarto lugar, o avivamento é necessário quando se praticam pecados da carne e da mente, sem criar nenhum rebuliço na consciência. A nossa consciência já está cauterizada, e nós então julgamos que tudo é relativo, o pecado também é relativo. Os valores que antes eram sólidos deixaram de ser sólidos e se tornaram líquidos, derreteram. Então o que era pecado ontem não é mais hoje. O que a Bíblia diz que é pecado, bem, depende da interpretação, e a gente anda nesse caminho. E o pecado já não gera nenhum rebuliço da consciência, nenhum rebuliço da nossa mente. Calos na consciência são esperados dos que vivem alienados do Espírito Santo, mas não dos que reivindicam um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Em quinto lugar, o avivamento é necessário quando não se almeja ser como Cristo, ser parecido com Cristo, e o desejo pela santificação não domina mais o nosso coração.
quando não temos como alvo da nossa vida nos tornar parecidos com Cristo, semelhantes a Ele. O anseio pela santidade de vida marca todos os que são cheios do Espírito Santo. Todos aqueles que querem ser cheios do Espírito, todos aqueles que querem a plenitude do Espírito de Deus, como encontramos em Efésios 6, verso 18. O avivamento é necessário quando é possível repetir palavras de hinos e entoar músicas cristãs sem o envolvimento do coração. Quando a gente pode participar de um culto cantando e pronunciando letras sem qualquer consciência no coração, sem ter consciência daquilo que de fato estamos cantando e apresentando ao Senhor. A presença de Deus deixa de ser sentida, portanto, o ritualismo e a religiosidade substituem a adoração verdadeira. O avivamento é necessário quando quebras na comunhão fraterna não preocupam mais o irmão. Não preocupam mais o irmão. De repente o irmão faz fofoca do outro, briga com o outro, e isso não incomoda mais. Isso não mexe mais com o seu coração. Fala mal do outro e isso não mexe mais com o seu coração. Quando quebras na comunhão fraterna da igreja não preocupam o irmão, precisamos de um avivamento. Quando as mais fracas desculpas são suficientes para se omitir das responsabilidades e oportunidades de servir o Senhor, quando ficamos dando desculpas para Deus, desculpas para o Senhor, precisamos de um avivamento. Porque Jesus não deixou nenhuma desculpa, não ofereceu nenhuma desculpa para ir até a cruz e levar sobre si os nossos pecados, levar sobre si as nossas iniquidades. Quando notamos a injustiça em volta e o sofrimento humano sem sentir qualquer obrigação para aliviá-los, não há chance de o avivamento chegar. E por último, quando uma igreja ou um irmão se sente desobrigado de se engajar seriamente na última tarefa inacabada que Jesus deu para os seus discípulos, quando nós não estamos engajados na grande comissão, quando não queremos nos envolver nesta tarefa inacabada que Jesus deu aos seus discípulos, para fazermos novos discípulos, para proclamarmos o seu evangelho, para anunciarmos as boas novas de salvação e esperança a todos os povos. Quando não estamos engajados na grande comissão, precisamos de um grande avivamento espiritual. Como precisamos? De que forma podemos experimentar um verdadeiro avivamento espiritual? Agora vamos ao texto de Abacuque, capítulo 3, verso 2. Abacuque 3, verso 2. Eu separei algumas versões bíblicas para compartilhar com os irmãos. A primeira delas, a NVI, diz assim, Abacuque 3, verso 2: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Uma outra versão, Almeida, século 21, vai nos dizer: Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Uma outra versão ainda, Nova Almeida atualizada, diz: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E já estou terminando a série de versões. A nova versão
transformadora vai nos dizer: ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez como fizeste no passado. Em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. Como essa tradução tem a ver conosco hoje, não é verdade? Como ela tem a ver conosco hoje, neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez como fizeste no passado. Mas quero terminar essa série de versões com a nova tradução na linguagem de hoje, que vai nos dizer: ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Este verso, meus amados irmãos, tem muito a nos ensinar. Nós poderíamos certamente passar muito tempo aqui estudando este texto e até mesmo o livro de Abacuque, todo o seu contexto e pelo menos o capítulo 3 inteiro, mas eu gostaria de ficar apenas com este verso e afirmar junto aos irmãos que o avivamento que precisamos virá se atentarmos para aquilo que Deus já fez. Se atentarmos para aquilo que Deus já fez. O avivamento que precisamos virá se atentarmos para aquilo que Deus já fez. Esse avivamento que precisamos, nós experimentaremos se cumprirmos algumas condições. A primeira delas é atentarmos para aquilo que Deus já fez. O profeta, melhor dizendo, vai nos dizer: Senhor, tenho ouvido falar da tua fama. Senhor, tenho ouvido falar daquilo que tu fizeste no passado. Tenho ouvido falar daquilo que tu realizaste algum tempo atrás. Tenho ouvido falar da tua fama. Meus amados, nós também temos conhecimento daquilo que Deus já fez no passado. Basta olharmos para as Escrituras, basta examinarmos as Escrituras que nós veremos os grandes feitos de Deus. Precisamos olhar para aquilo que Deus já fez, a fim de alimentar a nossa fé neste tempo e experimentar aquilo que Deus tem para nós. Teremos um conhecimento certamente melhor daquilo que o Senhor já fez no passado, se nos voltarmos para as Escrituras, e não há avivamento espiritual que não nos leve de volta às Escrituras, que não nos leve a ter fome da palavra de Deus. Nesses dias de tantas dores e dificuldades, lembremos-nos daquilo que Deus já fez por nós e pode fazer por nós ainda hoje, em nossos dias. Você não precisa ir muito longe e lembrar-se daquilo que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, a Moisés durante aqueles anos no deserto. Você pode olhar para si mesmo e para a sua própria família e ver o que Deus já fez neste tempo, só nesse tempo de pandemia. Quantos livramentos e quantas bênçãos o Senhor já dispensou. Ouvi falar da tua fama, Deus. Certamente nós nos lembramos de grandes feitos de Deus, como o dilúvio, também como livramento no Mar Vermelho, como a travessia do Rio Jordão. Nos lembramos de tantos feitos do Senhor. O Deus a quem servimos é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como o autor aos Hebreus nos afirma. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele ainda hoje é capaz de fazer as suas obras maravilhosas e milagrosas em nosso meio. Para experimentarmos esse grande avivamento, nós precisamos nos lembrar daquilo que Deus já fez e certamente ainda pode fazer nos nossos dias. Isso renovará a nossa fé e nos lembrará que ainda hoje Ele tem poder para realizar as suas obras. Em segundo lugar, o avivamento que precisamos virá se temermos o Senhor. Se temermos o Senhor. O verso 2, Abacuque 3, verso 2 nos diz: ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Estou cheio de temor.
Um detalhe interessante, que é uma marca característica nos grandes avivamentos da história do cristianismo, é justamente o temor de Deus. Quando as pessoas experimentam um grande avivamento espiritual, elas têm noção de que estão de fato na presença de Deus, estão diante de Deus. E porque estão diante de Deus, pensam duas vezes antes de fazer ou até mesmo de falar alguma coisa. Porque sabem que estão diante do Deus vivo e verdadeiro. E que um dia precisarão prestar contas a esse Deus. Eu ouvi falar dos teus feitos e temi. Meu coração se encheu de temor. Meus amados, nossos corações precisam se encher de temor nesses dias. De reverência a esse Deus a quem amamos, porque na presença dEle nós estamos, quer estejamos dentro de um templo, quer estejamos fora do templo, onde quer que nós estejamos, nós estaremos na presença de Deus, estaremos diante do Senhor, tudo está diante dEle. Hebreus 4, verso 13 nos diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem teremos que prestar contas. O avivamento é marcado por uma consciência clara, não apenas da nossa natureza pecaminosa, mas também da presença de Deus. Da presença de Deus. Nós temos a consciência de que estamos na presença de Deus. Nós não vamos entrar na presença de Deus. Nós não vamos sair da presença de Deus. Na presença de Deus estamos e estaremos sempre, quer sintamos ou não a sua presença, quer percebamos ou não a sua presença, diante dele nós sempre estaremos. Todas as nossas obras estarão diante dele, todas as nossas palavras estarão diante dele. Tudo que fizermos e falarmos dentro da nossa casa, dentro da igreja, onde quer que estejamos, nós estaremos fazendo na presença de Deus, na presença do Senhor. Warren Wiersbe diz que muitas pessoas acreditam que conhecer a Deus de maneira mais profunda é sempre uma experiência agradável, mas não é isso que santos homens de Deus experimentaram. E como nós encontramos nas Escrituras, Moisés estremeceu no Monte Sinai quando Deus lhe deu a lei. Josué prostrou-se com o rosto em terra diante do Senhor, como também Davi o fez. Daniel ficou exausto e enfermo depois das visões que recebeu de Deus, o Senhor. A visão da glória de Cristo no Monte da Transfiguração deixou Pedro, Tiago e João prostrados com o rosto em terra, cheios de medo. Quando João viu Cristo crucificado e glorificado, caiu a seus pés como se estivesse morto. Apocalipse 1, verso 17. Hoje, parece que nós tomamos conhecimento de Deus, temos as nossas experiências com Deus, mas isso não causa nenhuma mudança em nós, nenhuma reação em nós, nenhuma transformação nas nossas vidas. Isso tem provocado alguma reação? Temos ouvido falar da sua fama, temos ouvido falar do que Deus já fez e do que Ele tem feito, e isso tem trazido alguma reação, tem trazido temor e respeito e reverência a esse Deus diante de quem estamos. Terceiro lugar, o avivamento que precisamos virá se pedirmos a Deus. O avivamento virá se pedirmos a Deus. Nós temos aqui nesse mesmo verso 2, dois pedidos de oração apresentados por Abacuque. Dois pedidos de oração. O primeiro deles: ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez como fizeste no passado. O pedido de Abacuque foi: faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que também a vejamos.
Esse foi o pedido de Abacuque, e esse precisa ser o nosso pedido hoje. Aviva, Senhor, a tua obra no decurso dos anos, neste tempo em que vivemos, neste tempo em que carecemos tanto, ó Deus, da tua graça e do teu favor. Realiza em nosso meio as mesmas obras que fizeste no passado. Realiza. Temos neste verso uma oração do profeta. Trata-se de uma súplica, trata-se de um pedido ao Senhor. Como desejamos que esta palavra se cumpra em nossa época, como desejamos que Deus realize os feitos do passado em nossos dias, mas estamos dispostos a ver a sua glória, estamos dispostos a fazer a nossa parte. Queremos muitas vezes o bônus, mas não queremos o ônus de uma vida santa e obediente ao Senhor. Mas há um segundo pedido que Abacuque faz ao Senhor. Deus, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na tua ira, ou seja, mesmo que tu estejas irado conosco, mesmo que tu tenhas razão de executar juízo sobre nós, por favor, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. Abacuque pediu a Deus misericórdia, e Deus de fato teve misericórdia do seu povo, porque preservou o seu povo na Babilônia com um remanescente, que foi um instrumento de Deus para trazer ao mundo o Messias, ungido de Deus, o Senhor Jesus. Como precisamos pedir a Deus, irmãos, misericórdia. Da tua ira, Deus, lembra-te da misericórdia, por favor. O que Abacuque estava dizendo é: Senhor, quando tu olhares para os nossos pecados, quando tu olhares para as nossas iniquidades, Deus, por favor, Senhor, não nos trate segundo os nossos pecados. Por favor, Deus, não nos trate segundo as nossas transgressões. Trata-nos conforme as tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã, que são a causa de não sermos consumidos. O avivamento virá quando clamarmos a Deus: Senhor, tem misericórdia de nós, tem compaixão das nossas vidas. Apesar de teres razão para estar irado, teres motivo para executar juízo contra nós, por favor, tem compaixão de nós. Essa é a oração de alguém que reconhece os seus erros. Essa é a oração de alguém que não quer continuar o mesmo. Essa é a oração de alguém que quer ter a sua vida transformada pelo poder de Deus. Essa é a oração de alguém que diz: Deus, tem misericórdia de mim, da minha família, da minha igreja, da minha comunidade de fé. Tem misericórdia. Já ouvi pessoas dizendo que o Brasil está experimentando um grande avivamento. Mas o professor Luiz Wesley de Souza fez uma leitura bem diferente há algum tempo atrás, quando disse que o Brasil não está experimentando um avivamento. O Brasil pode até estar experimentando uma grande colheita, mas não um grande avivamento, porque avivamento gera mudança de vida, gera transformação das pessoas, nas famílias e na sociedade. E só poderemos dizer, de fato, que o nosso país está experimentando um grande avivamento espiritual na medida em que houver transformação de cenários, de paisagens, de ambientes, pelo poder do Evangelho, pela atuação do Evangelho na vida das pessoas, pelo avanço do reino de Deus, dos valores do reino de Deus em toda a sociedade brasileira. Por maior que seja a colheita, essas transformações ainda não têm sido percebidas
Como temos ouvido, a igreja brasileira pode ser comparada a um rio extenso, um rio comprido, imenso no seu comprimento, mas um rio raso, cuja água não passa da canela, porque não tem profundidade. Não tem profundidade. Parece que essa tem sido uma marca da igreja brasileira. Como afirma Paulo em Romanos capítulo 12, ele pede que os cristãos da igreja de Roma sejam transformados pela renovação do entendimento, para que experimentem então a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De acordo com Paulo, essa transformação precisa acontecer de dentro para fora. De dentro para fora. Mas não apenas do lado de dentro, do lado de fora também. Nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, na nossa forma de viver. Se nós formos transformados por dentro, isso precisa impactar o nosso jeito de viver. Que transformação é essa que se restringe ao nosso interior, que fica só dentro de nós, mas que não muda a forma como nós vivemos neste mundo? Não muda as nossas atitudes, não muda os nossos relacionamentos. Como podemos provar que houve transformação interior se o nosso exterior continua o mesmo? Se a maneira de tratar os outros continua o mesmo? Como podemos provar que as coisas mudaram dentro de nós, se do lado de fora tudo continua como sempre esteve? Se continuamos os mesmos, vivendo em função dos nossos interesses, tratando os outros com a mesma arrogância? Como podemos pensar em avivamento se o nosso testemunho é semelhante ao testemunho daqueles fariseus, a respeito de quem Jesus disse: vocês são como sepulturas invisíveis sobre as quais os homens passam sem perceber? Jesus estava dizendo: as pessoas passam por vocês, não percebem nada de diferente, não percebem mudança interior em seus corações. Sem dúvida, precisamos não apenas de uma grande colheita, precisamos de um avivamento que nos leve a rever a nossa relevância neste mundo. Precisamos ser uma igreja relevante. O povo precisa ter contato com uma igreja relevante. A oportunidade de influenciar esta geração está em nossas mãos. Não podemos desperdiçá-las. Não podemos desperdiçá-la. Essa oportunidade está em nossas mãos. Nós precisamos pedir a Deus: Senhor, realiza hoje, não é amanhã. Realiza hoje as obras que Tu fizeste no passado. Aviva, ó Deus, a Tua obra. Neste tempo tão difícil que vivemos, aviva a Tua obra. Quer estejamos dentro do templo, quer estejamos fora do templo, onde quer que estejamos, que o nosso coração esteja avivado, esteja queimando, esteja desejando mais e mais de Ti, mais e mais da Tua presença. Que haja no nosso coração uma disposição santa de reconhecer os nossos erros, de pedir a Deus: Senhor, sonda o meu coração, examina em detalhes a minha vida, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ó Deus, tem misericórdia de nós, na Tua ira, lembra-te da Tua misericórdia. Você quer que esse avivamento comece hoje, a partir de você? Você quer que esse avivamento comece na sua família, hoje, a partir de você? Você deseja que este avivamento comece hoje, na nossa igreja, a partir de você? Feche seus olhos e ore a Deus comigo neste momento. Vamos orar. Pai Celeste, Deus bendito, nós nos prostramos diante de Ti, para dizer: miserável
homem que sou, como disse Paulo. A nossa justiça não passa de trapos de imundícia diante do Senhor. Deus bendito, por favor, derrama sobre nós um grande e poderoso avivamento espiritual que gere transformação de vida, que produza mudança de vida. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Faz, ó Deus, a Tua obra, examina, Senhor, nossa vida em detalhes, sonda o nosso coração, esquadrinha o mais íntimo do nosso ser. Realiza, ó Deus, em nossos dias, esses dias tão difíceis que vivemos, as obras que Tu realizaste no passado. Realiza, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Na Tua ira, lembra-te da Tua misericórdia. Tendo motivo, ó Deus, para nos condenar, por favor, lembra-te da Tua misericórdia. Não nos trate segundo os nossos pecados. Trata-nos, ó Deus, segundo as Tuas misericórdias. Por favor, ajuda-nos. É o que nós Te pedimos, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, nesta noite. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.